bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e se você chegou nesse vídeo, provavelmente você é muito fã de Friends. E se você é fã de Friends, provavelmente você ouviu uma notícia sobre o Matthew Perry muito preocupante. E eu vim aqui fazer esse vídeo pra falar pra vocês, calma, porque muito provavelmente essa notícia é falsa. Pra você que não faz ideia do que eu tô falando, que eu acho muito difícil, muitos sites de notícias aqui no Brasil tá falando que o Matthew Perry, que é o Chandler lá de Friends, falando que ele tá vivendo sozinho dentro de um quarto de hotel, que não sai pra nada, na verdade só sai pra fumar ou pra ir pra uma consulta de hospital, mas que ele tá muito triste, que vive bebendo lá no bar desse hotel e que tá lá faz meses, não sei o quê. E, mano, essa notícia deixou todo mundo preocupado, porque é um ator que a gente gosta, que a gente admira, que a gente sabe que teve os problemas que teve com álcool, com vício em remédio, um monte de coisa. Então a gente sabe os problemas que o Matthew Perry já passou na vida dele e isso deixou a gente muito preocupado. Só que quando eu vi a primeira vez essa notícia, eu fui ler e eu fiquei realmente muito triste, mas eu comecei a achar um pouco estranha essa notícia, porque eu fui lendo e não encontrei nenhuma fonte confiável sobre essa notícia, sobre essa história. E isso já começou a colocar uma pulguinha atrás da minha orelha. Então eu decidi ir atrás em alguns sites americanos de notícia, com um pouco inglês que eu sei, para ver se eu encontrava alguma informação a mais, porque não é possível que realmente isso estava acontecendo. Só que, para minha surpresa, ou não achei nada em nenhum dos principais sites de notícia brasileiro. E isso começou a me deixar muito em dúvida, será que é verdade, será que não é? E continuei fuçando bastante, fui procurando em outros sites brasileiros para ver se eu realmente encontrava uma fonte que falasse da onde que tirou essa notícia. Porque como é que tantos sites brasileiros estão sabendo de uma coisa dessa e os sites americanos não estão? Sendo que o Matthew Perry vive nos Estados Unidos, a conta não batia, não tem como a gente descobrir uma coisa dessa primeiro do que eles. Então eles tinham que ter se baseado em algum lugar. E aí eu fui fuçando um pouquinho mais e encontrei alguns sites brasileiros citando uma fonte que era o site do Radar Online. O site do Radar Online é um site de notícias lá dos Estados Unidos que faz várias notícias sobre celebridades, ou seja, nada mais é do que um site de fofoca. Mas mesmo assim, ok, site de fofoca às vezes tem umas notícias verdadeiras e tudo mais, porque eles têm os paparazzi, eles investigam a vida das pessoas, certo? Então eu decidi ver a matéria original no site do Radar Online. E eu comecei a ler e ela estava exatamente igual a dos sites brasileiros. E sabe como que eram essas notícias? Tanto nos sites brasileiros quanto no Radar Online? Fulano falou isso e que o Matthew Perry tá fazendo isso e isso. Uma pessoa, um morador interno do hotel falou isso e isso. Um funcionário do hotel falou isso e isso. Só começa a falar algumas pessoas aleatórias como se elas tivessem vazado algum tipo de informação, mas não fala nome de ninguém, não fala nada que seja confiável, sabe? Que alguém realmente tenha visto, um dono do hotel não falou um nome, não fotografou ele na rua fazendo nada disso. E começou a ficar muito estranho, mas ok. A gente sabe que muitos sites de notícias, eles pegam informação de pessoas que não querem se identificar e tudo mais. Isso acontece. Não é só que qual que é o papel do site de notícia, ou do jornal, da revista, o que for. Eles têm que pegar essas notícias que eles recebem e checar em algum lugar para ver se essas notícias são verdadeiras para depois publicar. É o mínimo que um site de respeito tem que fazer. E aí eu falei, peraí, vou deixar essa matéria do Matthew Perry de lado e vou pesquisar sobre o Radar Online. O que as pessoas nos Estados Unidos acham desse site? Porque a gente sabe quais sites aqui no Brasil a gente pode confiar e a gente não pode. Por exemplo, se uma notícia que a gente fica sabendo aqui no Brasil pelo Fatos Desconhecidos, pelo BuzzFeed, a gente pode desconfiar. Porque a gente sabe que não são sites 100% respeitados quando tá falando de notícia. Então eu decidi um pouquinho atrás para ver a confiabilidade dos americanos no Radar Online. Sabe o que eu descobri? Que o Radar Online é uma piada lá fora. Ninguém acredita nas notícias que eles postam. Só para você ter uma noção, eu achei até um fórum em 2013 que um dos integrantes desse fórum, sabe o que ele fez? Ele criou uma notícia, ele vazou uma informação que ele mesmo inventou e mandou pro Radar Online como se fosse um furo de notícia. Esse cara, ele mandou pro Radar Online falando que a Lindsay Lohan, ela confrontou um cantor chamado Chaka Khan em uma reabilitação onde os dois estavam e tal. Ele criou toda uma notícia em cima disso e mandou pro Radar Online. O que eles fizeram? Publicaram a notícia, mano, sem nenhum tipo de checagem. Foi um negócio totalmente inventado por esse cara do fórum, por esse leitor do Radar Online. Ou seja, eles não checam as suas informações. Alguém manda pra eles e simplesmente postam. E dane-se. Eles estão cagando pra veracidade das notícias que eles estão postando por lá. Então, mano, isso descredibiliza total. Todo mundo fala muito mal. Eles falam que as histórias do Radar Online é fanfic, sabe? Ninguém acredita no Radar Online. Tanto que nenhum outro site americano postou essa notícia. Por que será? Já que o Radar Online postou, no mínimo, eles iam pegar essas informações e checar.
Então, se eles não postaram, ou eles checaram a informação e viram que estava errada, ou eles nem checaram, porque sabem que o Radar Online é uma piada. Então não dá pra gente acreditar nesse tipo de notícia, e aí não dá ainda mais pra gente acreditar nos sites brasileiros, sabe por quê? Porque tem muito site brasileiro que, além dessa notícia, começou a falar que a Jennifer Aniston tá muito preocupada com o Matthew Perry, que ela tá ligando pra ele não tá atendendo as ligações, fica rejeitando, e ela tá muito preocupada, e meu Deus, e os friends estão preocupados com o Matthew Perry, porque ele não atende ninguém. Mano, isso é uma mentira muito grande, isso nem no Radar Online essa notícia tem. Foi coisa inventada pelos sites brasileiros, por um site brasileiro, que eu não sei quem foi o primeiro, e os outros começaram a copiar a notícia, só pra ganhar curtida, clique, like, só pra ganhar dinheiro. As pessoas estão cagando pra verdade sobre as notícias que eles estão postando. Então eu, como fã de Friends, eu me senti na obrigação de vir aqui contar a verdade pra vocês. Eu tô falando que o Matthew Perry tá bem, saltitante, todo feliz e né, 100% de saúde? Não. Até porque no ano passado ele ficou 3 meses internado por uma cirurgia do estômago que ele fez. A gente sabe disso, ele teve uma perfuração no estômago, ficou muito perto da morte ali, mas deu tudo certo, tá se recuperando da cirurgia, tá com uma aparência meio debilitada, a gente sabe disso. Mas essas notícias de que ele tá vivendo recluso e sozinho e tal, mano, eu não estou dizendo que é mentira, mas também estou dizendo que não é verdade. Não tem uma fonte, não tem nada que a gente possa olhar e falar, caramba, realmente, né, deve estar acontecendo isso. Não tem nada que justifique essa notícia, a não ser atrair cliques para ganhar dinheiro através de anúncios de site. Então, assim, cuidado com as notícias que vocês compartilham, que vocês postam, que vocês leem. Procurem fontes, procurem sites confiáveis, sabe? Porque não é verdade tudo isso. E tá preocupando muito os fãs brasileiros. Provavelmente o Matthew Perry nem sabe de tudo isso que a gente tá falando dele, que a gente tá torcendo pela recuperação dele, sendo que ele tá bem. Pode ser que ele esteja bem. Tanto que ele tem um Twitter, uma fonte mais confiável do que ele próprio não existe. No Twitter dele ele falou que tá fazendo terapia, que ele tá se cuidando. Se ele tá falando isso, eu vou acreditar em quem? Nele ou num site que é considerado uma piada nos Estados Unidos? Aí fica no nosso critério. Então, o que eu estou querendo dizer pra vocês? Que o Matthew Perry não necessariamente está bem, mas ele também não tá tão mal assim quanto tá todo mundo falando. Ele está se cuidando, ele está se recuperando. Nosso papel é continuar rezando por ele, pra quem tem fé, continuar torcendo pra que ele melhore, pra que ele fique bem, pra que ele volte a fazer trabalhos legais pra gente acompanhar, mas cuidado. Cuidado com o que vocês compartilham por aí, cuidado com o que vocês acreditam na internet, porque estamos em uma época de fake news em que tudo vale por um clique. E eu sei que você talvez esteja me ouvindo tudo isso e falando, mas e aquelas fotos que estão postando dele, que ele tá todo acabado? Gente, o Matthew Perry envelheceu, a gente tem que aceitar isso, já faz mais de 15 anos que a série acabou. Nem todo mundo é Jennifer Aniston nessa vida, nem todo mundo não envelhece. As pessoas envelhecem, acontece. Uns envelhecem bem, outros envelhecem mal. O Chandler teve muitos problemas com álcool, com remédios, teve que fazer cirurgia, ficou internado. É óbvio que a aparência dele vai ficar acabada desse jeito. Não significa que ele tá assim porque ele tá vivendo sozinho. Tá? Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Então, nosso papel agora como Friends é espalhar essa notícia por aí, porque o Matthew Perry não tá vivendo tudo isso que estão falando nas matérias. Se você gostou dessa notícia, se você ficou um pouco aliviado com tudo isso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal clicando aqui nessa bolinha e, sério, compartilha isso com outras pessoas pra gente dar uma quebrada nessa corrente negativa que estão jogando em cima do Matthew Perry, porque ele provavelmente não tá passando por nada disso. E vem assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!